Trabalhar com a academia, aprender na academia é um prazer. Eu comecei com aquela pessoa que toda a gente fala e conhecia, que é o Rui Lima, e com ele fiz o curso acreditado de Tecnologias do primeiro ciclo. Eu até tinha um bocadinho assim a pretensão de que sabia um bocadinho disto. Depois de fazer o curso, aquilo que eu sabia era quase nada. E é muito interessante trabalhar com o professor Rui Lima. Descobri também o curso da escola virtual. Aí também aprendi a potencializar tudo aquilo que eu já conhecia e a utilizar os recursos de uma forma assertiva e que me permitem melhorar muito quando eu utilizo a escola virtual. Iniciei ainda há pouco tempo também o curso acreditado da doutora Ariana Cosme, a mentora da gestão flexível do currículo. Se penso parar aqui nos cursos da academia de maneira nenhuma. Eu sou a Sandra Duarte Tavares e juntos vamos aprender a escrever e a falar bem, sem erros. O meu nome é José Coentrão, sou enfermeiro de Serviço de Urgência Pediátrica e quero ajudá-lo a preparar-se para agir de forma rápida e eficaz numa situação de emergência. Porque a informação salva vidas. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal e quero convidá-lo a embarcar comigo nesta viagem pela sua voz. Mi nombre es Juan Fernando Gou. Soy psicólogo y un apasionado del coaching y la educación. O meu nome é Daniela Laranjeira, sou educadora social e coach. ¿Quieres ser más feliz en el aula? Venha conhecer algumas ferramentas de coaching educativo e aceite o nosso desafio. ¿Puede la psicología hacer que las personas realmente seamos más felices? Seja mais positivo e aprenda a usar as suas forças no que o faz realmente feliz. Aceite este desafio. O meu nome é Rómulo Neves, sou professor e convido-vos a entrar neste desafio de não deixar ninguém para trás. Eu sou Elizabeth Jesus e juntos vamos demonstrar para que serve aprender história. Eu sou o João Barroso e permita-me acompanhá-lo nesta jornada para aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Eu sou a Sofia Almeida Santos e proponho contribuir para um país mais ativo, crítico e inclusivo. Aceita este desafio? Meu nome é Marco Bento, sou professor e um apaixonado por tecnologia educativa. Ligue-se comigo à nova Sociedade Mobile e ajude os seus alunos a tirar partido deste novo mundo de oportunidades. Chamo-me Luís Pereira. Entre na rede e venha comigo aprender mais sobre a desafiante tarefa de dominar os média digitais. O meu nome é Ariana Cosme e convido-vos a acompanharem-me nesta caminhada que é a gestão flexível do currículo.
O meu nome é Rui Lima, sou um entusiasta da educação e da tecnologia e este curso é o meu desafio para si. Com este curso não estás sozinho. Nele encontras dicas, métodos e estratégias para que, estudando menos, estudes melhor. Olá, já é a hora das letras. Eu sou a Filipa Azevedo e faço parte da equipa do novo projeto de português para o 5º ano com as minhas colegas Ana Peixoto Cabral e Liliana Oliveira. Hoje queremos partilhar convosco uma conversa muito especial que tivemos com o escritor de literatura infanto-juvenil Álvaro Magalhães. Esta entrevista é um excelente ponto de partida para, mais do que ensinar, cativar. No final, vamos ainda partilhar convosco alguns aspectos para trabalharem este género de texto com os vossos alunos e alunas. E ainda um desafio. Vamos a isso? Autor de mais de uma centena de livros, Álvaro Magalhães é um dos mais bem-sucedidos escritores portugueses. Na sua obra, revela facilmente a capacidade de brincar com as palavras. Quando lançou o seu primeiro livro há 40 anos, acreditava que seria o início de uma longa e bem-sucedida carreira literária? Bom, 40 anos é a data é o tempo que vai da data da publicação do meu primeiro livro até hoje, mas de facto eu escrevo e invento desde que aprendi a ler e escrever. Não é? Acho que isso em mim é uma função natural, Agora, claro, não conseguia prever o que ia acontecer, mas o desejo e a vontade eram tão grandes que só podia dar bom resultado. Claro, na sua infância, na sua adolescência, acabou por ler de tudo um pouco, não é? Houve assim algum livro que o tenha marcado mais? Sim, claro. Há sempre um livro que provoca, que funciona como a nossa ligação, a nossa conexão à literatura. No meu caso, eu na minha infância não era grande leitor, porque em minha casa não havia o estímulo da leitura, não havia grandes livros, lia sobretudo banda desenhada, mas depois, quando li A Ilha do Tesouro, do Stevenson, tive, de facto, senti esse choque. Foi quase como fazer uma ligação direta e elétrica à literatura. Houve outro livro que também teve um efeito muito grande em mim, foi um livro uma coletânea de poemas do Eugênio de Andrade, também. Esse livro vinculou-me para sempre à poesia. Quanto à Ilha do Tesouro, ainda hoje sou um leitor desse livro. Às vezes vou ler até bocadinhos, sobretudo quando estou a escrever, na esperança de poder também ser contaminado por aquela musicalidade das frases que a prosa de Stevenson tem, porque é uma prosa que nós começamos a ler e esquecemos que estamos a ler. As palavras levam-nos para longe, para qualquer lado. E isso, de facto, é a grande função da literatura. Considera, então, que ainda consegue, de alguma maneira, voltar à sua infância? Sim, sobretudo através da mediação da literatura. É a literatura que me devolve a infância, porque me devolve também o estado puro do mundo, uma outra inocência, uma segunda inocência, um outro estado de infância, e isso devo à literatura. E como é que consegue escrever hoje em dia para estes jovens, que certamente não seria a mesma coisa do que escrever há 40 anos, quando lançou o seu primeiro livro? São tão diferentes hoje em dia, não é? Porque estamos a falar de uma época em que há imensas distrações, vivemos o tempo do instantâneo. Como é que nós vamos conseguir puxar hoje estes jovens, estas crianças, para a leitura? Pois, é verdade que hoje os jovens de hoje têm muito mais estímulos e são muito mais relutantes à leitura do que eram os leitores quando eu comecei a escrever, nos anos 80, mesmo nos anos 90. Mas nada está perdido, não é? É uma tarefa, essa que proponho é uma tarefa de todos, e todos são poucos, não é? Escritores, professores, mediadores da leitura,
pais, porque todos são poucos. Todos são poucos para conseguirem. No que diz respeito aos escritores, o desafio é justamente o de fazer com que os jovens, tendo tantas distrações, tantos apelos, serem ainda capazes de serem cativados pela leitura, por um livro. Portanto, os livros têm que os cativar, têm que os interessar. Para eles trocarem um jogo vídeo por um livro, o livro tem que ser melhor do que o jogo vídeo. Claro, tem uma coleção que tem conquistado o público, o Estranhão, tem sido realmente fantástico para os jovens leitores. De que forma é que conseguiu, ou como é que quis criar as histórias para esses livros? Como é que conseguiu fazê-lo? Do Estranhão? Sim. Eu estou a escrever o Estranhão número 19, o que diz bem da ligação que tem com os leitores, não é? Não sei bem onde é que é de buscar as ideias, porque já escrevi tantos livros que agora, às vezes vou escrever uma história sobre isto, depois chego lá, começo e digo, mas já escrevi esta história. Mas o Estranhão não é só a minha coleção, uma coleção bem sucedida. Já nos anos 90 tinha o Triângulo J, que foi lido por centenas de milhares de leitores, etc. Tive sempre a sorte de ter muitos leitores, o que é uma felicidade muito grande para um escritor. Nós, os que escrevemos, fazemos só metade do trabalho. A outra metade é feita pelo leitor. E, portanto, nós esperamos que essa outra metade se cumpra. E sem dúvida que se tem cumprido, porque continua a ter muitos jovens a ler os seus livros. Portanto, eu lembro-me ainda do Triângulo J também. Claro. E realmente... Sim, isso é isso que me faz continuar, não é? Claro. Então, como é que se sentirá a ter ainda tantos jovens, tantas crianças a acompanhar o seu trabalho? Pois, como disse, é uma alegria e uma felicidade muito grande. O que é um livro? Um livro é um conjunto de símbolos mortos. Se estiver fechado, está morto, não é? Mas depois chega ao leitor, abre o livro, começa a ler, as palavras animam-se e ganham vida. Nós precisamos do leitor. De certo modo, até somos nós, escritores, somos escravos, digamos, ou prisioneiros do leitor, trabalhamos para ele e estamos às ordens dele. Eu tenho um poema que se chama O Leitor, justamente, onde tento explorar essa relação e que acaba assim. Sim, sou prisioneiro do cruel leitor, um escravo ao seu serviço. Mas não me venham salvar, por favor. Não é caso para isso. Quer dizer que é uma espécie de condenação, mas é uma condenação aceita por nós, desejada, porque é essa a nossa condição. Eu não escolhi ser escritor. Tenho até a teoria que é a literatura que nos escolhe a nós. Porque eu tinha 9, 10 anos e já, enquanto os outros iam jogar a bola, eu também gostava de jogar a bola, mas jogava a bola, depois também tinha que ter uns momentos de recolhimento e tentava inventar coisas e pensava, será que isto já é bom, já é a literatura, etc. Não é? Como nem sequer tinha estímulos, como é que uma criança lhe dava para se virar para aquilo, não é? E então eu tenho a teoria de que nós não escolhemos a literatura, é a literatura que nos escolhe a nós. Escolhe este, aquele e aquele outro, então anda lá, toca a escrever, porque é assim que a literatura existe, através de nós, e se faz através de nós. Ao longo da sua carreira, tem brincado muito nos seus livros, nota-se que brinca muito com as palavras. Isso é muito giro de se ver. Acha que é um processo muito complicado de criar? Como é que... Pois fez essa pergunta à pessoa certa, porque eu sou conhecido por ser o brincador, por causa de um poema meu que se chama O Brincador, justamente, e também é o título de um livro e que se tornou célebre. Bom, nós sabemos que brincar é uma função muito importante nos mais novos, mas depois chegamos ali a uma certa altura e tornamos-nos demasiado sérios e deixamos de brincar. Isso é que é o mal, não é? Eu, felizmente, também graças à literatura, tenho a sorte de poder continuar a brincar usando as palavras, porque escrever é brincar com as palavras, com a linguagem, não é?
Há um escritor, Paul Auster, que diz que a literatura é um substituto das nossas brincadeiras de infância. E há animais, por exemplo, tenho lá um gato belíssimo e que continua a brincar. Não sei porque é que nós desistimos tão cedo de brincar, porque brincar não é só bom para os mais novos, brincar é bom em qualquer idade, em qualquer estação da vida. Então será isso também que o cativa para escrever para os mais novos? Também essa brincadeira pegada, não é? Digamos, há pessoas que dizem que nós, se não sonhássemos, enlouqueceríamos. Eu acho que se não sonhasse também durante o dia, se não tivesse esse sonho diurno que é a literatura, também enlouqueceria. Pois. Que temas é que gosta de abordar nos seus livros? Eu não tenho temas tabus, nem escolho temas em particular. Tento fazer com que o que eu escrevo reflita a vida, e a vida são todos os temas, não é? Mas há uns temas que a literatura prefere, que são o amor e a morte. O amor, os meus livros estão cheios disso. A morte também, por vezes, há quem ache, e outras coisas que não podem ser tratadas literariamente, mas sim, há um livro meu dos Contos da Mata dos Medos que se chama Um Problema Muito Enorme, e que é justamente esse problema que nós temos que lidar. A literatura, ao contrário do que se pensa, não serve para ensinar coisas. Há quem usa a literatura como pedagogia, para ensinar isto ou para ensinar aquilo, não é? A literatura é um instrumento que nós temos para lidar justamente com aquilo que se desconhece, com os grandes mistérios. O amor e a morte são os grandes mistérios da existência. A literatura não os desvenda, não é? Mas coloca-os no centro da ação e promove um diálogo com eles. Quando escreve os seus livros, é para um público-alvo, ou quando os escreve acha que os livros são para todas as idades? Os meus são para todas as idades. De facto, eles são para crianças e para jovens, mas não são só para crianças e para jovens, são também para crianças e para jovens. Aliás, há uma zona dos meus livros, alguns que são embora sejam catalogados como livros para jovens, são sobretudo apreciados e fruídos pelos adultos, que é o caso da poesia, por exemplo. Falámos há pouco do Brincador, do Limpa-Palavras, etc. As crianças e os jovens leem esses poemas. Os Contos da Mata dos Medos, por exemplo, também. As crianças leem esses livros e esses poemas, mas são os adultos que os apreciam verdadeiramente. E eu acho que isso, um livro para crianças, ter de agradar aos adultos, é mesmo uma condição de um bom livro. Nós não podemos dar um livro às crianças que só as crianças gostam, porque isso algum problema tem. Um livro para crianças, e já não sou o primeiro a dizer isso, já o Fernando Pessoa disse, etc., tem que agradar às crianças, mas tem que agradar também aos adultos, porque senão algum problema tem. E acho que até o grande problema da nossa literatura infantil é haver um excesso de livros que são só para crianças, ou seja, que lhes falta qualidade estética. Se pudesse ir às escolas todas do nosso país, que mensagem é que deixaria aos nossos jovens? Pois não poderia ser outra mensagem a não ser pedir-lhes que, apesar de todos os apelos que eles têm hoje em dia, que não abandonassem a leitura, porque a leitura, além de lhes proporcionar a alegria de uma outra vida, também lhes será muito útil, é muito importante na formação deles, seja ao nível da individualidade, da personalidade, seja ao nível cognitivo e mesmo ao nível do pensamento. Ou seja, se eles darem as mãos à leitura, têm um companheiro que os faz viajar sem saírem do sítio, às vezes até sítios desconhecidos dentro deles, e têm também um instrumento que os vai ajudar imenso nos desafios que os esperam no futuro. Claro. Em meu nome e em nome da equipa Hora das Letras, agradeço imenso esta conversa, que certamente será útil para os alunos, para os professores e também para os apaixonados pelo mundo da brincadeira, da magia e das palavras. Muito obrigada. Foi um prazer. Acabámos de assistir a uma entrevista muito especial a um escritor que todos conhecemos e que tem sempre presente a magia das palavras, Álvaro Magalhães. A
Achamos também pertinente partilhar consigo o motivo da escolha deste texto não literário e ainda mostrar-lhe um PowerPoint que depois lhe será enviado com informações que serão certamente importantes para facultar aos seus alunos. Em primeiro lugar, optámos por fazer uma entrevista, pois existem várias abordagens que podem ser feitas com este género não literário. Consideramos que a entrevista, além de ser um conteúdo obrigatório das aprendizagens essenciais de 5º ano, permite a interligação com outras aprendizagens, tais como a produção de texto e, posteriormente, a leitura expressiva. A produção de uma entrevista convoca muitas competências do domínio da escrita, às quais o aluno deve estar atento. O encadeamento lógico das ideias, que é fundamental para a estruturação da entrevista, a importância de relacionar as perguntas com o tema abordado, construindo uma sequência coesa e coerente e garantindo a conexão entre as informações apresentadas, a utilização correta dos sinais de pontuação e de acordo com as regras gramaticais, pois a pontuação influencia o sentido, a clareza e a organização das ideias. Posteriormente, pode ainda ser realizada uma leitura expressiva que desempenha um papel fundamental na compreensão leitora. Esta não se resume apenas a pronunciar palavras corretamente. Envolve aspectos como a entoação, o ritmo e ênfase adequados. É importante reforçar que uma entoação correta facilita a compreensão de textos. Em síntese, a leitura expressiva também tem impacto na comunicação oral, uma vez que estimula a fluência verbal, a articulação das palavras e a expressão de ideias de forma clara e persuasiva. Para a criação de uma entrevista, há que ter em conta vários aspectos. Em primeiro lugar, a entrevista é um género textual que implica, no mínimo, 2 pessoas, um entrevistador e um entrevistado. O objetivo é conhecer melhor o entrevistado ou obter a sua opinião sobre um determinado assunto. Uma entrevista pode ser feita em diversos contextos e pode ser produzida para ser apresentada por escrito ou oralmente, por exemplo, na rádio ou na televisão. Quanto à sua estrutura, uma entrevista costuma ter título, introdução, corpo e conclusão. Vamos por partes? O título deve ser apelativo e referir o tema que vai ser abordado ou o nome da pessoa que vai ser entrevistada. Pode ainda ter um subtítulo quando se pretende destacar, por exemplo, um ponto-chave ou uma citação do entrevistado. A introdução, regra geral, corresponde a uma breve apresentação da pessoa entrevistada e do tema ou temas a abordar. No corpo da entrevista, há uma sequência de perguntas e respostas que são organizadas de forma lógica, de acordo com o que o entrevistado vai respondendo. A conclusão termina com uma breve síntese da entrevista e, por vezes, um agradecimento ao entrevistado. Propomos então uma atividade prática com o objetivo de o aluno confirmar que já é capaz de identificar as partes constitutivas da entrevista. Nesta entrevista a Álvaro Magalhães, começámos por fazer uma breve apresentação do percurso do escritor. Autor de mais de uma centena de livros, Álvaro Magalhães é um dos mais bem-sucedidos escritores portugueses. Na sua obra, revela facilmente a sua capacidade de brincar com as palavras. Depois, segue-se um conjunto de perguntas e respostas, como se pode ver nestes exemplos. E terminamos com a conclusão, onde fazemos um agradecimento ao autor. Está na hora de perguntar aos seus alunos se ficaram curiosos após a entrevista feita a este autor. Apresentamos, assim, alguns títulos adequados a esta faixa etária, organizados aqui por temas, de forma a suscitar no aluno o interesse pela leitura. Ao escolherem livros de acordo com os seus interesses, os alunos podem ser incentivados a partilhar as suas experiências de leitura com os colegas, a participar em discussões e debates sobre os textos lidos, a criar clubes de leitura e até mesmo promover eventos como feiras de livros ou sessões de hora do conto. Paralelamente, e uma vez que esta entrevista foi feita a um escritor, poderá ser ainda aproveitada como estímulo para a aquisição de hábitos de leitura ou até mesmo como incentivo à criação de um projeto de leitura. Todos sabemos que é crucial que os alunos adquiram hábitos de leitura, tendo em vista o seu desenvolvimento pessoal e intelectual. A leitura proporciona conhecimento, amplia o vocabulário, melhora a escrita, estimula a criatividade, exercita o raciocínio lógico e abre horizontes. No final, temos ainda mais uma atividade para propor aos seus alunos. Devem preparar uma entrevista dirigida a quem cuida deles sobre a importância de ler e de brincar. Depois, podem partilhá-la com os colegas da turma. Devem ter em atenção alguns aspectos durante a preparação. Não fazer perguntas cuja resposta possa ser facilmente encontrada em fontes de informação, como a internet ou livros. Não fazer perguntas cuja resposta possa ser apenas sim ou não.
organizar as perguntas por assunto ou tema, fazer perguntas claras respeitando a privacidade do entrevistado. Por hoje é tudo. Em breve vai receber este PowerPoint para desafiar as suas turmas. Esperamos que esta apresentação tenha sido útil para uma abordagem mais criativa deste conteúdo e que, simultaneamente, inspire os seus alunos, tal como Álvaro Magalhães, a fazer magia com as palavras. Porque mais do que ensinar, é importante cativar.